E aqueles árabes que compraram o Yosef, eles vieram para o Egito e venderam Yosef para um dos ministros do rei. O rei chamava Paró. E o ministro que comprou Yosef chamava Potifar. E esse Potifar, ele deu para Yosef os trabalhos mais baixos, os trabalhos de que um escravo faz. Mas Hashem fez com que Yosef ele prosperasse e tivesse muito sucesso. Então Potifar começou a gostar de Yosef e aí ele elevou a posição de Yosef. Yosef ele não era mais um escravo comum, ele era um grande escravo. Ele cuidava do ouro e da prata de Potifar. E Hashem continuava fazendo com que Yosef tivesse sucesso. Então, o Potifar gostava muito de Yosef. Mas esse Potifar tinha uma esposa chamada Zuleika. E essa Zuleika era uma esposa muito malvada. Então, ela tentou fazer uma coisa muito feia. Ela era uma esposa casada, mas ela queria também casar com Yosef. Mas óbvio que não pode, uma esposa casada não pode casar com outra pessoa. Yosef falou pra ela, não vou casar com você. Mas ela ficava insistindo e todo dia ela tentava convencer o Yosef a casar com ela. E Yosef falava, não vou, isso é proibido pela Torá e não posso fazer isso. Mas ela continuava tentando todo dia. Até que um dia, todas as pessoas saíram da casa e só ficou ela e o Yosef na casa. E aí então ela falou, agora você vai ficar comigo, agora você vai casar comigo, não tem ninguém aqui, ninguém vai ficar sabendo, pode fazer isso comigo, eu não vou contar pra ninguém. E Yosef falou, não. E aí ela tentou fazer a força, então Yosef teve que fugir de casa. Então, quando o Potifar ele chegou em casa, ele encontrou a esposa dele, a Zuleika, sozinha, não tinha Yosef na casa. E ele perguntou, o que aconteceu aqui? Por que Yosef não está em casa? E ela falou, sabe por quê? Porque o Yosef tentou casar comigo e eu expulsei ele de casa, porque isso é feio, isso é errado. Eu nunca poderia fazer isso. Ela inverteu toda a história. E o Potifar acreditou nela. O Potifar falou, que escravo malvado, esse Yosef não é nem um pouco bom. Então ele pegou o Yosef e colocou ele na prisão. Mas mesmo na prisão, Hashem fez com que Yosef tivesse uma vida razoavelmente confortável, porque o ministro da prisão também gostava de Yosef. Então ele deixava Yosef sair da cela e ficar cuidando dos outros prisioneiros. Ele era tipo um supervisor, um guarda, só que ele era um prisioneiro. Então um dia desses, veio 2 ministros do faraó para a prisão, porque o faraó prendeu esses 2 ministros porque eles tinham feito um crime, uma coisa terrível. Um dos ministros era um padeiro e ele tinha feito um pão, e quando o faraó comeu o pão, ele viu que tinha uma pedra dentro do pão. Isso era um crime terrível. Você tentou matar o faraó colocando uma pedra dentro do pão? Mas na verdade foi sem querer. Mas o faraó não queria nem saber, falou, você vai para a prisão. O outro ministro era um copeiro, aquele que prepara o vinho do faraó. E também ele tinha feito um pecado terrível. Quando ele entregou o vinho para o faraó, caiu uma mosca dentro do vinho. E aí o faraó foi beber e ele viu uma mosca no vinho. E ele falou, você está tentando fazer o bebê um vinho com mosca? Então ele colocou esse ministro, o copeiro, na prisão. E aí então, na prisão, eles tiveram sonhos muito estranhos e eles não sabiam o que queriam dizer. Então Yosef, ele se aproximou e falou, olha, eu acho que se Hashem me ajudar, eu posso interpretar os sonhos de vocês. Eles falaram, sim, tenta. Então, primeiro veio o copeiro, aquele que fazia vinhos, e falou para o Yosef, no meu sonho, eu vi uma árvore de uvas que ela tinha 3 galhos, e aí eu peguei essas uvas, espremi, fiz vinho e dei na mão do faraó. Então Yosef falou, esse é um sonho bom. Isso quer dizer que daqui a 3 dias o faraó vai te libertar e você vai voltar a ser o copeiro do faraó. Você vai voltar a fazer vinhos para ele. E o copeiro ficou muito feliz. Aí veio o padeiro e contou o sonho dele. Ele falou, no meu sonho, tinham 3 cestas de pão em cima da minha cabeça. E aí vieram os pássaros e começaram a bicar esses pães.
E o Yosef falou, esse sonho tá parecendo que é muito mal. Daqui a 3 dias o faraó vai te tirar da prisão e vai te matar. E aí então aconteceu realmente isso. Depois de 3 dias, o faraó tirou os 2 da prisão. E quando o copeiro estava sendo tirado da prisão, o Yosef falou, olha, se você realmente virar um novo copeiro, lembra de mim para o faraó e fala, olha, tem lá um menino judeu que não fez nada de errado e está na prisão. Por favor, liberta ele. E o copeiro falou, sem problemas. Então eles saíram da prisão. E o faraó fez exatamente que nem o Yosef falou. O copeiro voltou para o cargo dele e o padeiro o faraó matou. Mas o copeiro, ele esqueceu de falar para o faraó sobre Yosef, porque Hashem fez com que ele esquecesse por 2 anos, porque ainda não estava na hora de Yosef sair da prisão.